Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A soberania do Senhor, aqueles que o conhecem, aqueles que temem, aonde o temor é o princípio da sabedoria, aqueles que compreendem que assim como o Senhor é benevolência, e assim também como ele galardoa segundo a conduta de cada um, a própria ira e indignação, ela provém de acordo com a conduta de cada um. Por isso, aquele que deposita confiança no soberano, ele sabe que tanto a advertência como as muitas provações sempre tem a finalidade daqueles que conhecem o soberano, que esta finalidade é para que venha nos aperfeiçoar. Mesmo Jó sendo reto, íntegro, temente ao Senhor, segundo desviava do mal e andava em sinceridade, o Senhor o submeteu à prova. Sabemos que jamais diga sois tentado por ele, porque ele não pode negar a si mesmo, sendo a própria benevolência e sendo a própria verdade, ele não nega a si mesmo. A tentação, ela sobrevém da própria natureza humana, que através do primeiro homem, assim como a mulher, entrou a ofensa. Sabemos que, segundo a sua soberania, nos concedeu aquele que, através dele, nos faz mais que vencedores, por, através do seu espírito, vencer o tentador. Não há acusação, ninguém pode intentar com aqueles que estão segundo a verdade, porque o Senhor já trouxe juízo sobre aquele que corrompeu, que perverteu ao primeiro Adão. Ele nos concedeu o segundo Adão, que nos liberta e nos livra de toda tentação. Levou sobre si. Nele nós somos benditos, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e não há quem pode acusar, intentar acusação com aqueles que são escolhidos do Senhor, aonde ele nos ensina que pela fé, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a este monte, lança-te ao mar, assim sucederá. Assim como um grão de mostarda, a menor semente da agricultura, se torna uma grande árvore. Mas a palavra nos ensina também que, assim como os pássaros fazem os seus ninhos, é necessário estar como árvore sempre fugindo de toda armadilha, fugindo de toda cilada, aonde o Senhor é aquele que nos livra de todas, porque nós não depositamos a confiança em si mesmo, mas porque anunciamos que nele depositamos a confiança, ele nos revela a sua perfeita e agradável vontade e transforma toda maldição em bênção. Aquele mesmo que disse: eis que coloco sobre vós a bênção e a maldição. E a bênção é o próprio Jesus Cristo, porque aquele que está nele e ele em nós, já não há maldição. E toda aquilo que se vem para querer nos parar, assim como nos derrubar, o Senhor é aquele que quebra todo intento da maledicência. Ele frustra a intenção dos adversários, dos inimigos, porque nós depositamos a confiança nele, e ele é aquele que, para aqueles que nele depositam a confiança, é como um tesouro pessoal, da qual ele alegra daqueles que buscam
a fazer a sua perfeita e agradável vontade, mesmo não sendo merecedores, mesmo assim ele nos amou primeiro, e nós, segundo o temor que nós temos no soberano, nós alcançamos o amor verdadeiro que lançou fora todo o medo. Medo pressupõe quando estávamos sob condenação, sobre a sua ira e indignação que durou um momento, mas agora reina a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Até mesmo os injustos e impiedosos, aqueles que não se arrependem, enquanto estão com o seu pneuma, o fôlego de vida, mesmo como filhos de Adão e bastardos, enquanto estão ainda a sujar-se mais ainda enquanto há tempo, estão contando com a sua misericórdia. Mas então, sendo advertidos, e o Senhor permitiu um tempo, segundo a sua imparcialidade, para que eles perseverassem, a palavra diz que até mesmo por um tempo venceriam aqueles que perseveram segundo a verdade, melhor para aqueles que permanecem segundo a sua verdade, pois é chegado o tempo de ira e indignação, aonde é tempo daqueles que outrora estavam sendo acusados pelos acusadores. Agora o Senhor é aquele que traz o seu galardão, aonde na verdade se justificam a si mesmos e declaram sua própria benignidade, mas o Senhor conhece aquilo que estiveram a produzir na própria maledicência, e ele frustra suas intenções, enfraquece os seus planos e são mal sucedidos pela sua própria escolha e por rejeitar aquele que podia os endireitar. Assim como ele usa da sua benignidade, sempre transformando toda a maldição que intentaram contra as nossas vidas, e ele transforma em bênçãos, aonde para que seu nome seja glorificado sobre todo o céu e sobre toda a terra. Nós não somos merecedores, mas a palavra diz que ele faz para calar a ignorância dos insensatos e confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a palavra diz que o justo vive sempre pela fé, que a sua alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Por isso, perseverai, sejais constantes e unânimes, e demonstrai, tanto em palavras como em atitudes, pelo conduzir do seu Espírito que é reto, que nos mantém firmes e constantes, aonde ele agrada da perseverança daqueles que assim procedem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.